Desde a gente pequeno, a gente ouvia a história. Meu avô falava assim, olha, lá em cima tem um monstro. E se um dia esse monstro estourar, esse monstro romper, ele destrói tudo que está aqui embaixo, ele mata tudo. E tudo que a gente demorou séculos para construir, vai tudo embora em questão de segundos. E mal sabia meu avô, tadinho, que... 12 anos após a sua morte, a profecia se cumpriu. Tinha um monstro lá em cima mesmo, ele estava vivo, realmente ele rompeu, destruiu tudo que ele demorou, como diz, uma eternidade para construir. E mal ele sabia também, e mal nós também sabíamos, que além desse monstro levar tudo que a gente tinha, a nossa história, a nossa identidade, ele ia levar 2 entes queridos nossos, né? Que é o meu tio e minha avó. Fecho o olho e vejo o Bento. Estou conversando com você, mas eu vejo o Bento normal, como se não tivesse acontecido nada. A gente tinha as brincadeiras da gente, futebol, e mais as brincadeiras que a gente tinha com os colegas da gente, que a gente era mais jovem, a gente ia para bananeira, brincar de jogar flecha. Então não tem como a gente esquecer do passado. Tem vezes que a gente chora muito por causa a gente já lembra, né? Como que era, como que a gente vivia. Então não tem como se esquecer do que se viveu lá. Eu tenho saudade de tudo lá, da minha casa, das minhas coisas. Tal que eu fecho o olho assim, eu lembro de tudo. Era assim, a gente tinha um quintalzinho. Aí assim, era a varanda, no fundo tinha uma cozinha assim. Era uma cozinha grandona, com área de tanque, lavanderia, tudo junto, fogão a lenha, banheiro, sabe? Tinha samambaia demais. Não. Minha varanda assim, era cheia de samambaia, dessas flores no vaso, sabe? Foi tudo embora pra lá. E a minha horta era enorme. Então a gente plantava alho, plantava cebolinha, salsinha, couve, mostarda, melão. Assim, né? Tudo que era verdura a gente plantava. Eu tinha um papagaio. Lá em casa eu tinha um papagaio. E ele foi embora na lama. Aí eu não quis mais mexer com isso, não. O nome dele era qual? Chico. Já ouvi falar. Ele me chamava muito, sabe? Quando eu estava ficando de tarde, assim, à noite eu tinha medo escuro. Aí começava a me chamar, nem zica, nem zica, nem zica. Chamava sem parar. Aí às vezes eu falo, nossa, eu não imagino como que ele deve ter gritado na hora da lama. Mas aí eles falam, não, mas não gritou não, porque a lama veio tão de repente que ela nem veio pegando tudo, ela embolava assim, juntava tudo, que deve ter juntou a gaiola que ele nem viu a lama chegando, né? Morreu de uma vez. Na roça a gente para só à noite, né? E a coisa que a gente mais gosta de estar mexendo com uma criação, estar mexendo com uma planta, né? Aí depois de repente aquilo tudo acaba. E a gente se sente inútil. Porque minha vida, toda a vida foi essa, de roça, de cidade roça, vai para lá, vem para cá. Então a gente não tinha motivo para mais nada, ser pé no sentido de tudo, né? Então a nossa vida mudou assim, da água para o vinho. Bento é uma comunidade de 300 anos, 310 anos. E essa marca ela tem 40 anos. Essa marca chegou para a região na década de 70. Então, por direito, quem tem que sair é quem chega depois e está incomodando, né, o outro. Né? Então, são anos aí que a gente está lá no local. Às vezes, muita gente costuma questionar, mas por que vocês não saíram antes? Você tinha barragem? Mas não foi nós que construímos nossas casas embaixo da barragem. Foi a barragem que foi construída em cima de nossas casas. Né? Onde é minha casa? Onde é minha casa? A casa onde eu fui criado, eu não consigo pisar lá mais. A casa que foi dos meus avós, eu não consigo pisar lá mais. Onde a minha filha pisou, ela não pisa. E daqui para frente, qual é a geração que vai vir que não, né, se continuar daquela forma, não pisa?
Tem muita saudade, é onde que eu criei meus filhos. As lembranças do meu filho estavam ali. Fotografia, não tem nenhuma. Eu tinha uma única foto da minha mãe, foi embora. Igual eu sempre falo, meus danos, ele não tem preço. Não tem dinheiro que paga. Porque o que a gente guarda de lembrança é para sempre. E o para sempre nosso foi embora. Ali tá a vida da gente, né? A história da gente toda tá ali. Nós temos hoje uma casa muito melhor do que a gente tinha dentro, com piscina, com uma cozinha ampla, com área de churrasco, com deck, com gramado, com tudo, mas falta o Bento. E eu vejo que o que faz o local não é o que a gente tem, são as pessoas que estão em torno. Eu deixo a minha casa muito confortável aqui no distrito para dormir numa caçamba de caminhonete lá no Bento, para dormir amontoado, espalhando o colchão para a sala da casa da Dona Terezinha. E isso não há dinheiro que pague. Eu cantava minha música. Qual que é a música? Pra cantar ela? Tá? Se você quiser. Eu sou uma borboleta, eu sou meiga e sou feiticeira. Ando voando na sala, procurando quem me queira. Borboleta bonitinha, saia fora do rosário. Venha cantar belo hino, que hoje é noite de Natal. Venha cantar belo hino, que hoje é noite de Natal.